Olá, meu nome é Glaucia Trevisanuto e hoje estou aqui com a doutora Juliana Bugalho. Oi. Oi, doutora, tudo bem? Boa tarde. Tem um slogan esse nome? Tem sim. Boa tarde, Gláucia. Não confunda alhos com bugalhos. Eu sempre faço esse trocadilho para as pessoas sempre não esquecerem de mim, né? É ótimo, né? Quando a gente já tem um sobrenome que a gente pode, né? Que é diferente, né? Se você for analisar, o bugalho, ele é diferente. Então, por conta disso, eu faço esse trocadilho. Muito legal, doutora. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, ter aceito o convite prontamente. Fiquei muito feliz com a sua presença. A gente se conhece ali da OB, né, da Lapa, de algumas coisas, mas hoje, realmente, eu vou conhecer a sua vida inteira, doutora. Você vai dividir aqui com a gente um pouco da sua trajetória. E a primeira pergunta que eu sempre faço é por que a doutora escolheu fazer direito? E se alguém inspirou? Bom, tem algumas considerações. Eu sou muito intensa na minha vida, mas os meus pais, no caso, o meu pai, ele é advogado, a minha mãe, ela era servidora pública, hoje ela é aposentada, e eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito autodidata. E sempre assim, questionei demais as pessoas. Acho que por conta disso, eu fui para o direito, porque eu acredito na justiça, eu acredito na necessidade de ajudar as pessoas e o próximo. E a questão da empatia, eu faço para as pessoas o que eu gostaria que fizessem comigo ou com a minha família. Nossa, doutora, que legal. Então, você tem uma advogada de um lado e uma servidora pública de outro. Sim. Né? Você conhece aí os dois lados. Que às vezes o advogado fala, servidor público. E às vezes o servidor público fala, o advogado, né? Às vezes tem essas situações. E que assim, a gente não pode, infelizmente, mais do que nunca a gente está vivendo a era que as pessoas sempre estão nivelando. Sim. Sempre criando, taxando, né? Eu não vejo assim. Existem sim serventuários que são excelentes e que trabalham muito, como advogados também. Eu acredito que a pessoa, a gente não pode rotular, sim, né? E sim conhecer na essência, porque muitas vezes todo mundo tem problema. Hoje, me deparando com uma situação no fórum, você tem que ter educação, você tem que tratar com respeito o servidor que está do outro lado. Muitas vezes nós temos colegas que não têm essa atitude. Sim, sem dúvida. Chegam de uma forma que não é uma forma polida, e os tratam muito mal. E eu não acredito nisso, eu acredito que ser respeitoso, eu acho que é básico, é regra de convivência em qualquer ambiente. Sim. Então, esse lado que eu tive tanto com a minha mãe, a experiência com meu pai, eles sempre mostraram para mim a importância da humildade. Sim. Porque a humildade, ela te leva em qualquer lugar, ela cabe em qualquer lugar, ela te abre portas, ao contrário da pessoa, do contrário, da pessoa que é arrogante, da pessoa que é muito prolixa e não sabe ter o trato fino, né? Porque o trato fino é com todos, né? Sim, é verdade. Isso é que faz a grande diferença das pessoas, né, doutora? Sim, a sociedade, acho que mais do que nunca, eu fui criada de uma forma que sempre exigiu-se que nós tivéssemos educação, respeito, principalmente com os mais velhos, e que nós assumíssemos, e que nunca faltasse com a verdade. Então, assim, eu tenho um filho, e falo para ele, sempre contei a historinha da verdade. A verdade, ela sobrepõe a tudo. Você nunca pode tirar o direito do outro de saber a verdade. Porque quando você entra e fala, e começa a falar uma mentira que seja por pequena, ela se torna um monstro na sua vida. Ela vai simplesmente fazer parte da sua mentira, que se torna a sua realidade. E qual é a sua realidade? Pessoas vazias, pessoas que não estão, que não têm, e que muitas vezes estão tão preocupadas no mostrar, no sobressair, que esquecem da importância do eu, né? Do ser.
É verdade, doutora. E você, pelo que você falou pra gente, você tem irmãos. Tenho um irmão, o meu irmão é da área de TI, completamente diferente. Ele se formou agora, ele fez o curso de Direito, mas nós não temos muito contato. Entendi. Mas eu imagino que seu pai deve ter ficado feliz quando você decidiu. Sim. A minha mãe mais ainda. Mas assim, eu sempre fui da área. Eu comecei a fazer direito, eu entrei na faculdade com 18 anos de idade. Depois eu falei, eu acho que não é isso para minha vida. Aí fui fazer estágio com o Dr. Cícero José da Silva, falecido até. Fui criminal na área criminal. E depois eu saí. E ele me chamou para trabalhar com ele numa empresa chamada Linkware, ele era sócio na Rebouças. E ele simplesmente falou, Juliana, você é uma comunicadora nata. Eu falei, não, eu não tenho nada de comercial. Tem sim. Eu lembro que ele me deu uma pastinha e falou assim, já tem uma reunião agendada, vá conversar com os meus clientes. E depois disso, eu fui e comecei a trabalhar na área de TI. Trabalhei na Procwork, trabalhei da Vermont Soluções e Call Center, sempre como gerente de negócios, atuando e vendendo uma coisa que é sonho, que não é palpável. Porque vender tecnologia, você está vendendo uma expertise que ela é trabalhada, necessária, parametrizada para aquele cliente, dentro das necessidades. E eu voltei para o direito. E eu falei, não, eu quero ser, eu serei advogada. Uau, isso aí, doutora. E aqui estou há anos e anos. Doutora, e quando você se formou, você ainda atuava nessa empresa ou não? Sim. E quais foram os maiores desafios? Então, quando eu me formei, eu ainda estava na área comercial, só que a área comercial, ela estava ficando sem graça para mim. Porque você começa a não tirar pedidos, a tomar um cafezinho, bater um papo e resolver. E eu trabalhava com clientes como Peugeot, Sarali, quando veio para o Brasil, algumas empresas, Saint-Gobain, empresas de grande porte. Sim. E quando eu decidi, não, eu quero ser advogada, eu vou trabalhar. Eu fiquei, confesso, que área? Eu comecei a fazer, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de coisas novas. E eu fui para a área, falei, não, eu vou ser civilista. E eu comecei a fazer muitos cursos, trabalhar com outros advogados. E aí eu vi que eu gostava. O meu maior prazer é lidar com pessoas e poder ajudar pessoas. Então, foi aí que eu me encontrei. E daí até o meu marido fala assim, pra você nada é difícil. Eu falei, não é. Porque é fácil você entender. E o direito, ele é subjetivo. Ele existe, mas ele vai de encontro com a necessidade de cada pessoa. E antigamente, digo na década de 70, 80, nós tínhamos muito o advogado que ele tinha... Já era tudo formatado, né? Sim. O atendimento... nós não tínhamos tanta tecnologia, então era cartinha. Eu lembro que eu ia no fórum fazer pesquisa de jurisprudência e mudou muito. Então, hoje, eu acredito que ficou muito mais fácil, porque hoje ser advogado é um trabalho personalizado, né? Sim. Para cada cliente. É uma forma, uma tratativa. E eu sempre gostei da metodologia das portas, da composição, porque eu acho que muito se resolve na esfera do direito, extrajudicialmente, na composição. Facilita muito, né, doutora? A vida das né? Desafogo judiciário. Eu penso que é mais. Muitas vezes as pessoas, nós temos... Todos nós, como seres humanos, nós temos uma questão de ego. Muitas vezes essas pessoas, elas estão tão compelidas na questão por uma situação que desagradou, por uma situação maldita, ou uma vírgula mal colocada. Sim.
E elas criam óbices, e que se tornam verdadeiras situações desagradáveis. Então, assim, a metodologia das portas, da multiportas que existe, quando você fala de mediação, ela é super importante, porque muitas vezes você consegue, ela só quer falar, ela só deseja colocar para fora, olhar para outra pessoa nos olhos e falar o que ela acha. E eu me encontrei. Aí fui fazer um curso, eu já tinha esse atendimento com alguns clientes. E aí eu fui fazer o curso. Fiz estágio no Fórum da Freguesia do Ó. Quantos anos nessa época? Eu tenho acho que uns 6 anos atrás. Uns 6, 7. Foi antes da pandemia, foi bem antes da pandemia. E foi um curso, não é um curso fácil, é um curso maçante, né? São muitas horas. E eu fui fazer o estágio. E no estágio me convidaram para trabalhar. E eu achei fantástico, eu comecei a trabalhar lá e eu tinha que entregar minha carga horária toda. E depois eu fui pro fórum, hoje eu estou lotada no Fórum da Lapa, né? Onde eu faço pré e processual no Sejusc. Superendividamento, família e civil. Nossa, doutora, que legal. E aí eu descobri, porque é muito bom, você lidar com situações e poder ajudar. Porque muitas vezes, eu me coloco no lugar, é aquela questão da empatia. Você se coloca no lugar das pessoas e tenta resolver da melhor forma possível. Por quê? Porque quando a gente fala do juízo e do judiciário, os olhos tá na lei. Sim. O juiz, ele vai apreciar focado nas provas, no que ele tem ali. É diferente da situação que você pode resolver numa tratativa, mas por que não fazer onde todos ganham? Porque no judiciário, a gente vai ter um que vai ganhar, um vai receber a procedência. Sim. E o outro não. Um ganha e o outro perde. Sim. Já não, na mediação é um ganha-ganha, não tem como. Você abre mão aqui, você ajusta ali e todos saem satisfeitos. É o intuito, a intenção, né? Doutora, e qual é o percentual, assim, de acordo que vocês conseguem? É alto. É alto, né? Embora nós tenhamos muitos colegas, até mesmo na Lapa, eu já ouvi por muitas vezes alguns colegas falando o Sejusc é terrível, não gosto da mediação. Às vezes a gente fala sem ter a propriedade. Sim, sem dúvida. Agora, quando você está dentro da situação, você verifica e é muito gratificante, porque você está resolvendo muitas questões. Eu falo que quando eu comecei a fazer família, que eu comecei no Fórum da Freguesia do Ó, foi uma surpresa, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha noção do sofrimento alheio. Eu acho que família, desde que o mundo é mundo, existe a família. Ela é a base, o alicerce de qualquer ser humano, né? Sim. E eu não conhecia esse lado de tantos conflitos, de tantas situações. E às vezes, de situações que são fáceis de resolver e que muitas vezes as pessoas, como elas estão na situação, elas não conseguem enxergar. Que às vezes a resposta está ali, está no meio, né? Mas é a questão de magoar, é a questão do ego ferido, é a questão do egoísmo. Mas, assim, é muito alto o grau de qualificação, de quantificação dos acordos, né? É muito alto isso. E o próprio judiciário, ele vê hoje que é a maior solução. Até porque o judiciário está sobrecarregado. Sim, sim. Extremamente sobrecarregado. E aí eu falo, os nossos colegas, Gláucia, precisam modificar a conduta. Porque ser combativo não é litigar. Sim. Então, assim, muitas vezes, até pelo Tribunal de Ética, você tem uma situação,
por que você... Eu posso entrar em contato, mas me explica direito essa situação. Você tem que esmiuçar, você tem que entender, você tem que compreender. Às vezes, tá intrínseco na situação. Sim. Do que não vamos... E muitas vezes você sabe que o advogado ele já sabe que não vai ter o êxito, que não vai. Então, para que irmos? Tem situações que são desnecessárias, né? Ou então, hoje, a mediação, ela é saudável, ela é importante, e eu acho que sim, que ela é uma forma de desafogar o judiciário que está de uma forma sufocante. Doutora, deve ser bem gratificante quando as pessoas chegam para sentar naquela mesa, carrancudas, né, com o coração doendo, apreensivas, porque a situação não é uma situação confortável, mas que com o passar, né, dali do tempo, as pessoas vão se abrindo, né, ouvindo uma terceira pessoa. Esse aspecto é super importante. E às vezes elas já saem, fizemos um acordo, ufa, passamos por Sim. Isso. Não é, doutora? Você abordou um aspecto muito importante. As partes comparecem com os seus advogados, muitas vezes. E ali já está tudo já formatado como o advogado vai conduzir, como eles pretendem. Então, a primeira coisa que eu gosto, eu agradeço a presença de todos, de desconstruir essa situação, é falar, olha, passado deixa no passado. Vamos inicializar, vamos entender a situação. Eu me reservo no direito de fazer pergunta para melhor entendimento dos fatos. E daí mas eu gostaria, e o advogado muitas vezes, o meu colega, é ele que quer falar, é só ele que quer falar. Que não é esse momento, não é o momento. Não, ali eu tô para ouvir as partes. Sim. E aí eu deixo de uma forma, às vezes eu faço uma brincadeira, você quebra o gelo, né? Às vezes eu levo até fatos da minha vida que daí para quebrar o gelo, para que se sentirem mais à vontade. Eu só peço, quando começa a perder a noção de respeito, vou mutar vocês. Adoro mutar. Então, assim, você faz um joguinho, você descontrai. Sim. Porque ali não é pressão. Eu não tô ali para criticar. Porque eu penso que não só ali como mediadora, mas como advogada, eu não critico ninguém, eu não tenho esse poder de criticar. Porque se eu vou tentar resolver a questão, eu tenho que ter humildade para ouvir, sede para entender e vontade para resolver, né? Sim. Então, isso não me dá o direito de criticar ou de falar, não, você tá certo ou você tá errado. Não é assim, gente. Você falou, não é assim. Porque existem duas situações, né? Duas falas e uma verdade. Sim. E o imperativo da verdade não necessariamente é bom nem para A nem para B. Sim. Então, são situações que você coloca de uma forma que é muito gostosa. E faço até mediação no TED, viu? No Tribunal de Ética, faço entre os pares. Vai contar pra gente também. Faço também. Doutora, e às vezes tem um limite de horas? Porque às vezes eu vejo que a negociação fica ali, às vezes até quase a tarde inteira. Até que chegue a um acordo em comum, né? Então, quando eu vejo, existe, a gente tem, são agendadas conforme a necessidade, às vezes são 2 ou 3, né, dependendo. Mas o que acontece? Quando você vê, principalmente família, que você vê que tem muito sentimento, muita mágoa, eu tento, eu estendo até resolver. Eu falo que isso é gratificante para mim. É uma situação que eu ajudei. Então, assim, eu não pontuo no horário. E daí claro, você vai levando, tentando que siga um rumo onde eles vejam a solução. Porque a proposta é que eles tenham esse entendimento, que eles podem resolver. É o que eu falo. Quando a gente já fala do aspecto família é para o resto da vida. Sim. E chego a falar até para os meus colegas,
Nós somos contratados, muitas vezes, eu faço também família, nós somos contratados, mas nós vamos sair de cena. A família persiste. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande como a gente vai fazer essa condução. Porque nós vamos sair e eles continuarão. Sim. E é louvável e saudável que eles mantenham e saibam gerir esse relacionamento, até pelos filhos. Para não criarem portais, para esses portais não serem problemas para os filhos no futuro. Doutora, e você conversa tudo isso com eles? Conversa. E quando você vê que tem uma das partes que está equivocada, a doutora chega a falar assim, olha, você já viu dessa outra maneira? Você tem essa... Fala. De tentar... Eu falo, você vai me desculpar, mas você já parou para pensar? E às vezes eu comento até de situações que já envolveram comigo como mãe e que não é fácil. Ou até às vezes nós temos... nós vivemos numa sociedade, o Brasil é machista, né? Então, tem situações que o homem pondera de uma forma equivocada com referência à mulher. Ou com referência a alimentos, a quanto que filho... Gente, filho come muito. E na medida que vai crescendo, muito mais. Ele está em desenvolvimento. E uma mãe, ela deixa de comer para dar para o filho. Sim. Isso é fato. Então, são situações que eu elenco até. Falo, gente, o meu filho falava, nossa, mas como você come? Come mesmo, que é saudável. E uma mãe, eu fico imaginando aquela que não tem condições, ela abre mão dela pelo filho. Com certeza. Então, eu mostro esse outro lado. E até quando... E vice-versa, tá? Porque nós temos pais que são verdadeiras pães, né? Pai e mãe. Então, eu falo que num relacionamento tem a mulher da relação. Mas a mulher da relação não necessariamente é a mulher. É aquele que tá com o ego ferido. Que ele age de uma forma mais egoísta, porque ele precisa ser ouvido. Ele vai por caminhos que às vezes ele tem a intenção de mágoa, de magoar, de ofender, mas não necessariamente é a mulher. Então eu falo que a mulher da relação é muitas vezes um homem. Sim, é né? verdade. Porque ele não aceita o término, a ruptura. Aliás, uma ruptura ela não é boa em qualquer momento. Porque todo mundo sonha. E quando você casa ou vai viver com uma pessoa, você vive num contexto de constituir uma família, de ser feliz. E quando ocorre essa ruptura, eu falo que não foi um fracasso, foi uma situação que os dois não souberam lidar. Sim. Mas não existe o mais para um ou menos para o outro. O erro é dos dois. E a gente tem que ter a hombridade e a decência de assumir. Eu acho que isso é muito importante. É a humildade. É aquela situação que a humildade cabe em qualquer lugar. Ô, doutora, falando desse jeito, eu até fiquei pensando assim, será que a doutora já conseguiu algum casamento que... voltasse, eles se arrependeram do divórcio, assim? Já me emocionei. Não é? Com a doutora falando assim, tão... Já me emocionei. Teve um que eu me emocionei. Teve uma situação que foi tão inusitada, porque às vezes a mulher, ela fala e o homem não acredita. E nós fomos para mediação, e ele estava de cabeça baixa. Aí ele falou assim, não, eu não quero isso. Aí ela falou, eu também não. Quando eu vi, eu falei, gente, desculpa, tô emocionada. Quando eu vi, tava caindo as lágrimas. Porque eu achei tão lindo a humildade dele assumir. Eu falei, gente, eu acho assim, enquanto há luz, a gente tem que tentar. Sim. E assim, ninguém é perfeito, nós não somos. Se os dedos não são, como seremos? Eu não sou perfeita, eu tô aqui falando, Juliana não, Juliana é chata, toda mulher é chata. Eu sou chata, eu sou detalhista, E assim, erramos, mas a gente tem que ter a humildade de assumir o erro. E pedir desculpa. Sim. Isso não é... E era um momento, né, era doutora? Momento. E eles começaram, foi muito bonito. Sim, várias vezes eu tive essa situação, graças a Deus. Até mesmo dos meus clientes, que eu converso muito. Eu falo ruim com ele,
ruim com ele, pior sem ele, hein? E cuidado, você tem certeza que você quer isso? Teve uma cliente que me procurou, falou, você tem certeza que você quer isso? Aí ela falou assim, não, eu não aguento. Olha, convenhamos, não tem homem na praça. Seu marido é um partidão. Eu dou um mês pra ele já tem uma outra pessoa. Aí ela regalou os olhos e falei, filha, tá predatório o mercado. Não tem homem. Temos muitas mulheres e mulheres que querem um envolvimento e querem relacionamento. Aí ela parou, pensou. Aí ela, não, é isso que eu quero. Pois ele arrumou. Depois disso ela me ligou, ai, não quero mais. Vamos conversar? Marca uma reunião. E depois, ele estava magoado. No fim, eles conseguiram e reataram. Olha, que legal, doutora. Tem isso. Às vezes, o ser humano, né? Tanto a mulher quanto o homem, às vezes resolve as coisas no calor da emoção, né? Eu sempre falo para minha filha, Ana, quando você estiver nervosa, espera. Né? Não fala com ninguém, porque não é o momento, né? Diz que a gente nunca pode tomar grandes decisões quando a gente está muito feliz ou muito triste, né? Você tem que estar, assim, equilibrada para tomar algumas decisões. E eu acho que essa é uma decisão muito importante, que às vezes realmente as pessoas, né... Ou até mesmo por um conselho de um amigo, ou tem porque... muito isso. Eu falo que você não pode ter parâmetros, eu falo que parâmetros é pai e mãe. Sim. Eu sou bem franca. Mas quando você... Não existe a família perfeita, a família Doriana não existe. O café seleto, aquela coisa, é só na televisão. A vida do Instagram não é a vida real. Nem um pouco. Não, nunca. E as pessoas, elas começam a viver... Até o Karnal fala muito disso. As pessoas estão vivendo... uma falsa utopia, não é nem utopia mais, porque hoje, de manhã ela pensa de uma forma, à tarde ela condiz com outra, e ela tá num grupo que pensa completamente diferente. Nós estamos pobres de sentimento, de sensibilidade. Sim. E as pessoas, elas estão tão influenciáveis que elas só percebem depois que elas cometeram um ato naquela impulsividade, que elas se arrependem. Só que às vezes é tarde. Sim. Então hoje, são questões que a gente tem hoje, que as pessoas estão muito vazias, muito solitárias, onde aumentou absurdamente o suicídio. Sim. O suicídio entre jovens é uma coisa assim gritante que está acontecendo, que eu acho que deveria ser melhor colocado. Nós somos de uma era, Gláucia, que nós tivemos nossos pais e a gente tinha aquela disciplina. E os nossos pais falavam, não é não. Hoje, os pais, eles não sabem contextualizar, eles sabem trabalhar isso. Sim. Eu tive falei ontem com um cliente que ele tá passando um problema com o filho dele. Eu falei, filho não tem vontade. Quem tem vontade são os pais. Sim. E hoje, o que você não faz... o que você não consegue doutrinar através de castigo mesmo, Sim, mostrando, é um sim. paradoxo. Você vai sofrer mais tarde, porque você está dando uma falsa ilusão para o seu filho e ele vai ter um sofrimento que no futuro ele não vai saber. Sim. Porque hoje, a geração de hoje, ela não sabe lidar com a perda, ela não sabe não conseguir. Frustrei, ela não sabe o que é isso. Verdade, doutora. E isso gera um vazio. Eu fico às vezes perguntando o que eles falam, o que eles conversam. Porque você não tem, as pessoas não querem mais ler. Hoje eu fui para o centro, eu fui de metrô e fiquei muito feliz de ver várias pessoas com Kindle. Olha, porque você não vê as pessoas mais lendo. É verdade. Né? As pessoas estão muito vazias, elas estão... no Instagram... Mente acelerada, com o TikTok. O TikTok, eles estão fazendo lavagens, as pessoas estão ficando totalmente vazias de conceito.
A gente viveu uma era de a saúde mental nunca teve com índices tão alarmantes, né, doutora? Exatamente. Inclusive, é a era do lixo, é considerada a era do lixo. É muito triste isso. Sim, é verdade. Né? Eu não sei se foi... Eu estava lendo um artigo, acho que é de Harvard. A era do lixo nós estamos vivendo, porque não tem conteúdo. É pobre demais. Sim. Né? Não é à toa, se você for ver... eu adoro rock. Que as bandas de rock da nossa geração, elas estão voltando e fazendo sucesso. Nós não temos mais roqueiros, nós não temos bandas de rock atual. É verdade, doutora. Que país é esse? Que país é esse? Olha isso! Nós não temos... hoje o Brasil... A Rita Lee morreu. Sim. Nós só temos uma roqueira, gente. A Pitty. Amo Pitty. Amo Pitty. Sim. O que tá acontecendo? A geração de hoje, os meninos de 15, 14, 15 anos, eles estão escutando Legião, eles estão escutando Biquíni Cavadão, Capital Inicial. É verdade. Então, hoje, nem isso. Nós estamos nós estamos passando por um momento muito duro, muito pobre de conhecimento. Não de conhecimento, porque conhecimento é o que mais tem. Eu acho que a internet trouxe formas de você melhorar o seu conhecimento abastadamente. Mas, assim, as pessoas não vão mais atrás. Elas vão muito no que é teclar muito rápido, é ficar assistindo vídeos muito rápidos. E, muitas vezes, é uma desinformação, né? Isso tem causado uma ansiedade muito grande nos jovens, né, doutora? Não só ansiedade, né? É uma doença. Aliás, uma doença. Ficar sem teclar, sem o celular. Você já tem clínicas hoje para tratar essas pessoas. E outra que, assim, eu não tinha tanto conhecimento, a quantidade de jovens que estão viciados em jogos. No poker online, no tigrinho. Eu fiquei impressionada. Eu não tinha ciência da quantidade de pessoas viciadas com referência em jogos de azar. Ontem eu estava conversando com meu marido também, ele estava contando a história, né? Da pessoa que perdeu o emprego, contratou agiota, né? A mulher se separou, fundo do poço, suicídio, porque você perde o emprego, né? Você perde o seu salário. Perdeu a honra. Né? A música do Fagner. Tudo. Não é? Né? E aí, às vezes, esses influenciadores, né, aparecem na mídia como se aquilo fosse uma brincadeira, sem que tá contando, sabe? Que indiretamente aquilo destrói milhares de pessoas, né, doutora? Sim. Não só destroem, tá tudo muito... Eu acho que é uma mesmice tão grande que eu não consigo nem rotular. Porque hoje você tem... É tão pobre a rima de umas músicas aí que você fala... Nossa, que é isso? Não dá nem pra ouvir. Não dá. Não dá. Até o sertanejo mudou, eu respeito, não tenho nada contra. Mas não tenho nada contra. Nada contra, mas tem situações que você vai numa loja, tá uma música tão alta, que dá dor de cabeça. Você tá pedindo pra eu ir embora, pra eu não comprar. Então, assim, hoje nós estamos carentes, realmente. Eu acredito até que, de repente... É aquela situação que já aconteceu no passado, do mal do século, né? Da Pauliceia desvairada, que a gente vai no ápice, vai no fundo do poço para voltar de uma forma mais elevada. Eu acredito nisso. Porque às vezes até... Tem pessoas que falam assim, nossa, é mal do século, nossa, o mundo tá acabando. Não, o mundo evoluiu e evoluiu muito, gente. Sim. As pessoas não têm conhecimento disso. Tem um livro, A Assustadora, Avassaladora História da Maldade, e ele retrata, desde os primórdios, como mulheres apanhavam. Mulheres tomavam 2, 3 surras por dia.
pessoas eram degoladas por olhar. Nós evoluímos e muito. Sim. E as pessoas, elas ainda... Nossa, acabou. Não. Então, eu acredito. Então, ele sempre traz que há o ápice, tanto da bondade, da história em si, e depois o declínio. E que o declínio nos traz lições muito importantes para essa evolução, né? Sim. Eu até ia comentar com a doutora... Que a doutora falou que quando começou a carreira, né, que tinha que ir para o fórum fazer as pesquisas, né, e era aqueles volumes isso. E você tinha que conversar com as pessoas e para as provas você tinha que estudar, não é? Eu estava estudando inglês e o inglês você tem que ouvir, você tem que falar, você tem que escrever, né? E aí eu lá escrevendo, traduzindo, aí meu marido chegou assim, olha esse aplicativo aqui, que esse aplicativo você clica e já vem traduzido. É verdade, facilita. Mas isso não vai me dar o conhecimento. Jamais. Quando eu precisar, né, ali, do cara a cara, não vai ser o aplicativo que vai me salvar. Sim. Né, doutora? Sim. E hoje também com muito ensino online, onde as provas são online e existe a IA. Gente, sabe, você pode resolver um problema ali daquele momento, mas esse não é o objetivo, né, doutora? Você acha que nós éramos mais felizes? Eu acho que cada época tem os seus momentos, tá? Eu sou da época do giz, do giz, da louça da lousa de giz. Ainda jogava que hoje tem a louça interativa, que hoje é o iPad, você assim, vai... Ó, pá. Então, assim, cada momento, ele traz muitos conhecimentos e detalhes pra gente. O que hoje eu vejo igual a IA, ela é importante? Ela é. Sim. Ela na parte da medicina, ela está sendo fantástica, entre outras coisas, agregando. Eu acho que ela está virando mais que uma Barça, a antiga Barça. Sim. Só que o que acontece? A pessoa tem que saber usar. Sim, verdade. Porque o que acontece? Eu vou falar na nossa área. Olha que engraçado. Eu estava no Instagram, apareceu... pessoas estão utilizando a IA e coloca a petição, coloca lá o objeto e não se dão conta e não vão verificar se está correto. Sim. Isso vai parar no TJ e o desembargador falou assim, tá errado, estão criando, não foi nem de São Paulo, isso foi de outro estado. Ele está criando isso aqui e mandou da litigância de má fé. Nossa, sim. Porque a gente tem responsabilidade. Exatamente, com aquilo que a gente peticiona. Exatamente. E hoje, o que eu mais me preocupo, e não é de agora, é a questão da compreensão. Os nossos colegas, tem muitos colegas, o novo advogado, muitas vezes ele não tem o domínio da escrita. Sim. Eu fico chocado. Ele não conhece nem a letra dele, né, Não, doutora? Como ele quer ser advogado se ele não gosta de ler? Sim. Quando às vezes eu converso com alguns jovens, ele fala assim, mas eu não gosto de ler. Então, não faça direito. Sim. Porque você vai estudar pelo resto da vida. E vai estudar, não tem. A gente estuda pelo resto da vida. Eu tenho fadiga ocular de leitura de tanto que eu leio. Sim. Porque a gente precisa disso. Cada caso você tem que ler. E hoje, mais do que nunca, você vai pegar precedentes, você vai ler julgados para se embasar, ver qual que é melhor, principalmente da localização que você vai fazer a propositura da ação. Sim. Qual é o entendimento lá, né? Então, assim... Você já vê isso. Aí você, muitas vezes, já aconteceu comigo, você vai pegar uma contestação, vai pegar uma peça que você não entende nada, que eu falo assim, gente, o que é isso? É verdade. A pessoa não sabe nem o que ela está querendo dizer. E ela vai colocando. Então, hoje, eu acho que é assim, quer mexer com IA? Vai fazer um curso. Sim, sem dúvida. Porque senão, por favor, não faça. É um desserviço. Você está criando um óbice e você está criando problemas, você vai prejudicar o seu cliente. Porque, veja, nosso trabalho, ele é de meio, ele não é de resultado. Sim. Mas a gente tem que fazer o melhor. Nós temos que espelhar o nosso melhor. Eu preciso ser melhor. Eu não posso prometer ganho, mas eu vou fazer tudo. Às vezes, na entrelinha, você consegue resolver a questão.
Com certeza. Então, a IA, ela é boa? Ela é. Eu adoro para algumas coisas. Eu acho que tem até para situações de planta, entre outras coisas. E é um acesso muito mais rápido. Mas não necessariamente. A gente tem que verificar e checar se está correto. Ler e checar. É a mesma coisa quando você vai para o Google. Todo mundo vai para o Google, pega um contrato no Google e coloca. Gente... checa. Sim, sim. Porque você às vezes está criando um prejuízo, uma prejudicialidade na sua vida. Então isso, as pessoas precisam ter essa noção, entendeu? Então hoje a IA, ela é boa? Ela é. Mas se você for ver, eles fizeram um acordo e não vai ter eles não estão levando a evolução da IA da forma como queriam. Por quê? Porque vai ser uma catástrofe. O planeta está preparado para isso? Não, o planeta não está preparado. As pessoas querem pensar cada vez menos, né, doutora? Exatamente. Então, você não quer ter o trabalho. Eles fizeram um acordo, eu acho corretíssimo. Eu acho que é muito importante. Primeiro, a proatividade. A pessoa tem que ter isso, é intrínseco, tem que estar dentro dela. Se ela não tem, ela vai trabalhar isso nela. Hoje, usa IA para fazer exercícios de proatividade. Sim, né? Usa IA para você melhorar o seu português. Sim. Usa IA para você melhorar, para você ler, ter exercícios de conduta, né? Porque isso é importante. Isso eu acho favorável. Sim, né? Com certeza. Mas e não para coisas do mal, ou não para prejudicar alguém. Porque todo ato da gente, a gente tem que pensar se vai prejudicar, como vai ser. Com certeza. O meu filho tem 22 anos. E eu sempre falei para ele... 22 anos é Leonardo. E eu sempre falei pro Leonardo, toda vez que você for ter um ato com seus amigos, o que a minha mãe vai pensar, o que isso vai trazer e o resultado. Sim. Pensou, deu alguma coisa negativa, não faça. Sim. Porque eu vou ser a primeira a ser dura, mão de ferro com você. Porque prefiro eu do que a sociedade. Sim, né? sim. Às vezes eu sou meia dura assim também com a minha filha, mas eu falo, Ana, se eu não te educar, a polícia vai te educar. Exato. Então, é melhor que eu te eduque. Exato. 16 anos. É fácil. É a fase. 15, né? De 15 para 16, faz agora, dia 23/6. Que ela fala, mãe, você sempre esquece meu aniversário. Você só lembra dos meus irmãos. Não, e ele sabe. Ontem foi até uma... Eu vou comentar, porque foi uma emoção. Meu filho entrou na faculdade com 17 anos, na FEI, Engenharia Química. E o Leonardo ontem, ele voltou, ele ganhou o prêmio de primeiro lugar em Engenharia Química na Inova, que é a feira da FEI, que reúne todas as vertentes, né? Então, mecânica, TI, inteligência, isso e aquilo. E elétrica, e eles ganharam o primeiro lugar. Que orgulho, doutora! Engenharia Química no Inova. Poxa vida, parabéns! Porque eu pego no pé. Leonardo, tem que ser proativo. Não espere pelas pessoas. E assim, o grupo, eles brigavam e ele não acreditava. Por quê? Porque hoje, principalmente... As universidades, elas trabalham que é importante o contexto de grupo, né? Para ter qualidade. Sim. Mas não necessariamente ocorre, né? Ele já colocou ali 10 minutos, doutora. Então vamos lá. Eu adoro conversar. Doutora, mas deixa eu falar uma coisa. Se a gente tiver 10 minutos falando do Leonardo, a gente vai aproveitar cada minuto, né? É uma bênção, porque eu penso que o grande objetivo da nossa vida é a educação dos filhos, não é? E engenharia já é bem complexo. Sim. Né? Não é uma faculdade qualquer, né? E ainda... primeiro lugar numa feira dessa magnitude. Foi.
Foi, eu fiquei, e o meu filho tem 22 anos. Então, assim, eu falei pra ele, eu acho que sempre, é o que eu falo, pra todos, independente qual profissão, acredite em você, faça por você. Nada, tudo que vem fácil, meus pais me falavam isso, vai fácil. Sim. Na vida, você tem que galgar. O estudo é a mesma coisa. O estudo, ninguém tira de você. Você pode perder tudo na vida, mas o estudo não, você volta. Então, eu acho que até na nossa área, em todas as áreas, e para os jovens de hoje, a importância é que eles acreditem neles. Sim. Porque eu vejo que eles são muito pessimistas. Sim. Acreditem, mas tenha humildade. Porque assim, não é vergonha falar eu não sei. É verdade. Você pode falar de um assunto que, Gláucia, eu não sei. Eu vou falar, me explica melhor. Eu acho que isso é importante. E isso vai me fazer crescer. E então, não existe saber tudo. Nós estamos aqui, a nossa trajetória é um conhecimento, é crescimento. E o crescimento é com tombos e levantas e vai, nunca. Só que não pode parar. Não. Não é? Nunca. Nunca. E principalmente quem é o operador do direito. Porque hoje faço parte das comissões na nossa subseção. Vou falar da nossa subseção, que a subseção da Lapa ela é maravilhosa. Sim. Né? Hoje nós temos como presidente o Dr. Wagner, a vice-presidente a doutora Adriana, temos um time fantástico, doutora Ana Lúcia. Fizeram uma festa Sabrina, linda. Nossa, maravilhosa, né? Isso, eu estava lá. E eles se preocupam muito. E a gente, principalmente, com o novo advogado. Faço parte, sou vice-presidente da comissão de família, né? Então, nós temos grupos de estudos. Esses grupos de estudos são praticados por todos os colegas do Brasil. Poxa vida. Então, que participam, são integrantes, Rio Grande do Norte, Bahia, e a gente troca experiência, principalmente um auxiliando o outro. Então, assim, o AB Lapa tem esse lado, o lapiano, né? Sim. Ele tem esse lado maravilhoso, que é uma grande acolhedor, uma grande família. Né? Né? Às vezes as pessoas falam, advogado. Gente, até o advogado que faz a mesma área, nós somos amigos, né? Amigos, nós não somos, inimigos. Não inimigos, somos colegas, porque assim, o campo é tão grande. É vasto. E tem para todo mundo, né? Sim. Né? Então, eu acho que a união faz a força, efetivamente, e é o que eu vejo na OAB Lapa, né? E no nosso bairro ali, né, doutora? Não, eu falo que a Lapa não tem para ninguém. Eu moro no Alto da Lapa, mas ali... Tanto Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, você pega Vila Leopoldina, Sim. toda essa parte, Lapa de Baixo. Gente, nós não... Sabe que eu escutei do tenente, que nós não somos referência no Consegue? Porque devido à nossa atitude, o relacionamento interpessoal que nós temos com os profissionais do bairro, do entorno. Diz que nós não somos referências. Olha, somos exceção? Somos exceção. Por quê? Porque nós queremos ajudar. Sim. Então, tem as amigas da Leopoldina, nós temos esse grupo fechado. Você já ouviu falar, Gláucia? Sim. Faço parte. Onde nós compramos e favorecemos os comerciantes do nosso bairro. Sim. Para quê? Para que ele prospere. Lógico. Então, assim, isso é muito importante. Então, até o batalhão que nós temos lá, nós ajudamos, precisa. Então, tem briga para fazer os serviços. Eles estão precisando disso, todo mundo quer ajudar. A sociedade, a comunidade é muito participativa. Eu acho assim, doutora, a gente já vive em São Paulo, que é a terra do vamos, tudo muito rápido. Sim. Às vezes eu falo que eu acordo 5 horas da manhã atrasada já. 4h30, 5 horas eu já tô atrasada, né? Então, imediatismo, né? Mas
pelo menos se o nosso bairro, né? Que Lapa e Leopoldina tá meio misturado ali. Tá. E eu brinco que eu falo assim, eu já morei na Lapa de baixo e no alto da Lapa. Não, e todo mundo se cumprimenta, todo mundo é gentil. Exatamente. É na padaria, é no supermercado. Sim. Você vai andar de bike, todo mundo te respeita, porque o nosso entorno é geração saúde, né? Sim, Todo mundo se cuida da aí. caminhada. Então é diferente isso. E você vai, nossa, um quer ajudar o outro. Não existe, por mais que a nossa rotina seja tão exaustiva, um auxilia o outro, isso tem. E a Lapa é formada por isso. E provém Leopoldina, provém da Lapa. Sim, Alto da Lapa, provém Vem da City Lapa, tudo vem da Lapa. É verdade, doutora. Então, isso realmente é uma exceção da sociabilidade. Que engraçado, né? Que bom, né? Que a gente vive nessa comunidade. Que seja externado para todos, sim. porque eu acho que seriam pessoas melhores, né? Porque eu acho que o mundo, o São Paulo ficaria melhor, né? Doutora, eu vou finalizar aqui a minha fala com o seguinte, né? Com a seguinte fala, eu vou terminar... Caso eu tivesse uma ação e fosse participar, né, de uma audiência de conciliação, com certeza eu gostaria que a doutora tivesse ali administrando tudo. Porque realmente a doutora é uma pessoa maravilhosa, simpática. A doutora quer deixar a rede social, alguma informação? Claro. Bom, vamos lá. A minha rede social, o Instagram é @Juliana com Y, gente. Eu sou Juliana com Y, esqueci desse detalhe. Juliana com Y, Juliana.Bugalho, Bugalho, né? Faço parte da OAB Lapa, pode me encontrar, tô no Facebook da mesma forma, como Juliana.Bugalho, e tô à disposição, o que precisar. Sou civilista e tô aqui no mercado junto com a doutora Glaucia e com todos os meus colegas. Maravilhoso, doutora. Doutora, muito obrigada.